Boa noite para todos. Estamos dando início à segunda palestra live do webinário da Faculdade do Guarujá. E hoje o tema é o direito digital e a governança na internet. Estamos dando início à segunda. E nesta noite teremos a doutora Manuela Maia Ribeiro, que está aqui conosco. Boa noite, doutora Manuela. Boa noite a todas e todos. Agradeço desde o convite, professor. Doutora Manuela Maia, que nos conhecemos em 2019, né, lá na pós-graduação, na avaliação dos trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação de Gestão Pública da Universidade Federal, né, de São Paulo. Foi um grande trabalho, me auxiliou lá na todas as bancas, né, e acho que foram 12 alunos ali pós-graduandos na Unifesp, né, lá em Osasco. Então, muito prazer, estamos juntos novamente nesta noite. Doutora Manuela Maia Ribeiro, que é doutora e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ela também é graduada, né, em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Também é graduada em Direito pela Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie. Trabalha, né, atualmente no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Ela atua com os principais temas de pesquisa: governo eletrônico, governança eletrônica, na esfera pública, virtual, dados governamentais abertos, transparência pública, relações entre governo e sociedade, e tecnologias sociais e políticas públicas. Doutora Manuela Maia Ribeiro estará aqui conosco nesta noite para falar de um assunto tão importante, né? Estamos vivendo dentro do contexto do direito digital e das relações digitais, que são amplas, vão além do direito. Então, convido a todos a assistir a nossa live de hoje. Doutora Manuela, boa noite mais uma vez, estaremos juntos aqui para esta noite digital. Vamos lá. Bom, boa noite a todas e todos, mais uma vez. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo professor mestre Gustavo Abraão. É um prazer, né, estar aqui virtualmente, no caso, né, em decorrência de todo o contexto que estamos vivendo. E, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, o professor também me deu um grande desafio, porque o tema que eu vou trazer hoje poderia ser dado um curso completo sobre ele, né? O professor está bastante ciente disso, inclusive. E, com certeza, poderia ser uma disciplina, enfim. Eu vou fazer o possível para trazer o máximo de informação nesse pouco mais de uma hora que vamos passar juntos aqui. Foi escolhido como tema geral da minha fala o direito digital e a governança da internet. Eu vou dar, primeiramente, uma visão geral sobre o que é governança da internet. Ela vai ser muito introdutória, não tem o propósito de ser exaustiva, é para apenas colocá-los em contato com o tema, né? Logo em seguida, eu vou tratar da área que eu lido mais diretamente, que é o funcionamento da governança da internet no nosso país, no Brasil, e algumas das suas contribuições para o direito digital e para as políticas públicas. O professor Gustavo já falou um pouco do meu currículo, mas eu sou analista de informações de um centro de pesquisa que faz parte de uma das principais entidades relacionadas à governança da internet no país, o NIC.br.
e que eu vou falar mais para frente na minha apresentação, e depois de falar das contribuições para políticas públicas e direito digital, eu vou passar a palavra ao professor Gustavo para falar de uma dessas legislações ligadas à governança da internet de forma mais aprofundada. Como ele muito bem disse no meu currículo, né, ele falou muito bem, uma das minhas formações é a graduação em Direito pelo Mackenzie, mas eu não atuo na área, eu nunca atuei como advogada, né? Eu optei por seguir a carreira de pesquisadora, professora, estudando principalmente sobre como as tecnologias são usadas pela administração pública, né, para melhorar a eficiência, a transparência, o relacionamento do governo com a sociedade. Então, eu vou deixar para o professor dar mais detalhes sobre a legislação depois da minha primeira fala. E, se tivermos tempo, eu trouxe também alguns dados do centro de estudos que eu trabalho, o cetic.br, sobre o uso da internet no Brasil, para compartilhar com aqueles que estiverem acompanhando essa live. Então, se der tempo, eu também apresento alguns dados sobre como é que está a situação do uso da internet no Brasil. Podemos convidar sim, professor Gustavo? Sim. Vamos colocar aqui a apresentação, né? Ah, por favor, agradeço. Deixa eu pôr aqui. Vou ampliar. Isso, só colocar Cadê vocês? Agora eu perdi a página. Vou passando a apresentação. Isso, tá perfeito aqui. Eu tenho aqui os tópicos para deixar. Qualquer coisa, olha aqui. Se tiver qualquer problema, vocês me avisem, então, tá bom? Tá bom, tá perfeito aqui, doutora Manuela. Então tá bom. Se tiver qualquer problema, só me avisar, tá bom? Porque agora eu só estou olhando aqui para a apresentação, não tô vendo o vídeo. Mas, eu vou começar. Tá tranquilo. Tá ótimo. Então vamos começar agora com a apresentação do PowerPoint, né? Eu vou começar o que é a governança da internet. Mas, em primeiro lugar, eu vou dizer o que não é, ok? Não deve ser confundida com governo ou Estado. Governança da internet não é o papel ou as decisões do governo sobre a internet. É bastante comum ter essa confusão. No campo de conhecimento que eu trago aqui hoje, a governança da internet está mais ligada à gestão, gerência, administração da internet como um todo. Inclusive, não existe um órgão, seja ele governamental, privado, nacional ou internacional, que cuide e lide de todos os temas, todos os assuntos relacionados à internet. Não tem uma organização mundial, ou até mesmo nacional, que lide com todos os aspectos da internet. Então, isso é bastante importante. Lógico, o governo tem um papel extremamente relevante, né? Quando a gente fala de algumas áreas, políticas públicas para a internet, regulação da internet, ele é um ator fundamental para promulgar leis, para implementar políticas públicas, mas ele não é o único ator. A gente tem áreas técnicas relacionadas à internet, né? Como é que faz para o cabo que garante que a gente consiga acessar a rede, a existência de padrões e protocolos para que a internet, né, funcione corretamente. Ou seja, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que as decisões, as questões relacionadas à internet não ocorrem de forma centralizada. Não existe um único órgão, uma única entidade, uma única pessoa, ou um único grupo de indivíduos que tenha o poder de decidir sobre tudo relacionado à internet, tá? Deixa eu ver aqui se eu passei por todos os tópicos. É isso mesmo. Em relação à parte técnica, como eu falei, vão ter redes técnicas, vão ter comunidades técnicas, pessoas da área de ciência da computação, organizações ligadas a essas temáticas, enquanto da área de políticas públicas o governo pode ser um ator extremamente relevante, sociedade civil, etc. Eu vou dar um exemplo da área técnica, de um consórcio internacional chamado W3C, que reúne empresas, órgãos governamentais e outras entidades para desenvolver os padrões para a web. Isso inclui, por exemplo, padrões para garantir que as páginas web sejam acessíveis a todos, inclusive pessoas com deficiência. Mas isso é um aspecto da internet, entende? Garantir acessibilidade é um dos aspectos. Portanto, o que eu quero deixar claro é que não existe só um fórum de debate sobre a internet, são diversos. Nem eu sei todos os fóruns de debate, especialmente os técnicos, né, os mais técnicos, que não são a minha área de especialização, mas o que a gente precisa ficar
de primeira em nossas mentes é que não tem um só lugar no mundo, uma organização, um grupo de pessoas que tome decisão sobre todas as dimensões relacionadas à internet. E para quem defende, né, uma estrutura descentralizada, ou seja, que diferentes fóruns vão debater diferentes questões relacionadas à internet, que é a vertente, inclusive, seguida pelo modelo de governança da internet aqui no Brasil, eu vou falar mais para frente, né? É fundamental que todas as discussões e debates relacionados à internet, né, inclusive decisões, não estejam apenas em um lugar, apenas num fórum, apenas numa organização, mas sim que sejam diversos espaços que incluam os diversos agentes, os diversos atores relacionados à internet, tá? Que eles possam, nesses espaços, discutir, compartilhar questões relacionadas à rede de forma conjunta. Por isso, eu trouxe aqui um conceito que foi definido pela Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, que foi realizada em 2005, que define, né, que entende a governança da internet como o desenvolvimento, né, vocês estão lendo aqui, eu vou só ler, mas o desenvolvimento e aplicação por parte dos governos, do setor privado e da sociedade civil, em seus respectivos papéis de princípios, normas, regras, procedimentos decisórios e programas compartilhados que dão forma, evolução e uso da internet. Vou até passar para o próximo insumo, né? O que eles querem dizer com isso? Que a internet é composta, primeiramente, por a governança, né? É composta por diversos atores para discutir, tomar decisões relacionadas à rede, à internet. E um dos principais termos associados a essa ideia, né, de governança na internet descentralizada, com diversos fóruns, diversos atores, é um termo chamado multissetorialismo. É uma das bases da governança da internet a partir dessa definição. E o que significa multissetorialismo, né? É a realização, até anotei para não esquecer para vocês todos, é a realização de discussões sobre a internet que os diferentes grupos estão em pé de igualdade. As diferentes partes interessadas, né, na evolução da internet estão em pé de igualdade com o propósito de tomar decisões e construir políticas públicas para que a internet evolua em benefício da sociedade, para que ela gere, de fato, desenvolvimento, diminuição das desigualdades sociais, traga, de fato, benefícios para a sociedade que vai usufruir de todo esse potencial de desenvolvimento que a internet possibilita. A internet mudou bastante, porque também é bom ter um fórum contínuo, né, sobre decisões ou sobre como debater e como pensar em políticas públicas, princípios para a rede, né? A internet mudou muito, desde quando ela passou a ser explorada comercialmente em meados da década de 90, né? Isso implicou novos desafios para que ela, de fato, como eu disse, traga oportunidades para a sociedade, que ela traga desenvolvimento econômico, social, que o uso da internet não aprofunde mais desigualdade já existente, ou viole direitos dos indivíduos. E, atualmente, por exemplo, uma das principais preocupações ligadas ao uso da rede, né, ao uso da internet, são os riscos relacionados à privacidade dos cidadãos, ou a influência das redes sociais sobre processos democráticos. E na década de 90, né, no início, essa talvez não era uma questão tão relevante, não era tão debatido, não tinha nem sequer rede social, gente, Facebook, Instagram e afins. É um movimento bem mais recente, né? Não tinha nos anos iniciais da internet. Então, esses temas, né, a evolução dos serviços ofertados pela internet também abriu espaço para novos espaços de debate, para problemas novos que devem ser analisados e lidados em diversos âmbitos. Âmbito governamental, âmbito regulatório, âmbito técnico, inclusive. Então, a presença desses fóruns, a presença desses diferentes atores também permite ter espaços abertos para discussão e definição de assuntos que vão sendo inseridos na agenda da internet ao longo da sua própria evolução. Então, se por um lado, né, essas mudanças na internet trouxeram inúmeras possibilidades de desenvolvimento, né, vamos pensar agora no contexto da pandemia, quantos serviços passaram ou puderam ser realizados online,
e permitiu com que a gente seguisse protocolos de distanciamento social, ela também traz novos desafios, né? Se não são novos, elas trazem desafios todos os dias. E um modelo multissetorial, nesse sentido, é bastante relevante para que as decisões sobre a internet sejam compartilhadas, inclusive entre os atores que são afetados por essa tecnologia, eventualmente de forma negativa. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. Então, governança da internet, a gente está falando de atores diferentes, partes envolvidas no funcionamento da internet, na evolução da internet e na discussão, no debate entre esses atores para definir normas, princípios, enfim, como essa internet, né, como esse serviço tem que continuar para que ele, de fato, continue contribuindo para o bem-estar da sociedade, não que traga problemas, ou traga dificuldades, ou até mesmo riscos a direitos. E aí uma reportagem, né? O que a gente pensa que é a governança da internet, né? Então, nós, que a maioria, em geral, somos ou somos ligados à área porque estudamos, ou somos usuários de internet, a maioria das pessoas, pelo menos. O que a gente pensa que é a internet? A gente lembra das aplicações, a gente lembra dos sites, a gente lembra do Google, do Facebook, WhatsApp. Muita gente, essa pesquisa que eu trago aqui de uma reportagem, que mais da metade dos brasileiros disseram que o Facebook era a internet. Então, a gente tende, né, a entender a internet, ou a governança da internet, naquela área que a gente conhece mais, que a gente ama mais. A gente usa o WhatsApp, a gente usa o Facebook. Então, mas essa é apenas uma dimensão do uso da rede, né? O papel das redes sociais, segurança, todas são dimensões. Então, a gente imagina cada um, ou então, talvez, você é uma pessoa que eu não pensei no Facebook, no WhatsApp, eu pensei que a governança da internet lida com aspectos técnicos. É coisa de engenheiro, é coisa de cientista da computação, não tem nada a ver comigo. Será? Vamos ver no próximo slide o que é, de fato, a governança na internet. Não sei o quanto vocês estão conseguindo ver bem essa figura, mas ela foi feita por uma organização chamada Fundação Diplo, e aqui está mostrando que, de fato, é a governança da internet. É uma construção aqui, talvez um prédio, né, em construção. Em cima desse prédio, lá no alto, tem uma faixa escrito governança da internet em inglês, e os diferentes andares, os diferentes produtos, né, para construir esse prédio, são as diferentes dimensões, aspectos da internet. Então, não sei quanto vocês estão conseguindo ver, mas tem cibersegurança, aspectos socioculturais, econômicos. Oi? Doutora Manuela, eu estou vendo perfeitamente aqui em cima, né, já no quarto pavimento, Internet Governance, né? Aí tem Cybersecurity aqui no primeiro pavimento, né? Tá perfeito. Pode continuar. Então, o que essa figura, né, enfim, representa? Que são muitos aspectos que tratam, enfim, que você pode lidar para falar de governança da internet. E do lado esquerdo, você tem quem é que está construindo essa governança na internet desses diferentes aspectos. São muitos agentes, tem muitas entidades aí. Então, tem governos nacionais, organizações internacionais como a ONU, a Unesco, a União Internacional de Telecomunicações, ONGs, o terceiro setor, associações profissionais, a mídia, inclusive os indivíduos. Os usuários de internet também fazem parte daqueles que constituem a rede, que têm interesse na rede, que são impactados pela internet. Então, né, a gente passa de... Outra analogia que é muito legal é do iceberg, né? Aquela coisa. O que a gente imagina é que a governança da internet é só a ponta do iceberg, é aquilo que a gente vê, que a gente consegue ver, né? Mas o que está abaixo da água é muito maior, o iceberg é muito maior. É a mesma situação com os temas, com aspectos relacionados à governança da internet. Lógico, isso significa que não tem debate? Tem muitos debates. Tem muitos debates. Eu vou retornar rapidamente para o conceito. Tudo bem, tem que ter atores discutindo, e tem uma frase aqui, um trecho dessa frase, que é em seus respectivos papéis. Talvez esse seja o trecho de maior debate.
Mas qual o papel do governo? Qual o papel das organizações não governamentais? Qual o papel dos indivíduos? Eu acho que isso que ainda está bastante sendo debatido é qual o tamanho do papel em cada um, de cada área, em cada um desses andares aqui desse prédio em construção. E a ideia de construção não é à toa, é porque a internet evolui, ela muda. Então, a ideia que está em construção e está sendo construído por esses diferentes atores. Então, para finalizar, né, quase finalizando essa parte de governança mais geral, o que a gente precisa ter claro? Que a governança da internet é um campo complexo, de natureza multidisciplinar, ou seja, está relacionado a aspectos tecnológicos, econômicos, de desenvolvimento, jurídicos, políticos. Esses 4 itens que eu trago nesse slide é uma das possíveis formas de categorização dos aspectos da internet. Então, esse autor, eu coloquei até a fonte aí embaixo, esse texto, Uma Introdução à Governança da Internet, é um livro, está disponível gratuitamente na internet, se alguém quiser acessar. Ele divide em 4 dimensões o campo da governança da internet, mas tem outros, tem gente que divide em 50 temas, não sei quantas dimensões, mas eu trouxe essas que são 4. Questões relacionadas à infraestrutura e gestão de recursos críticos da internet. Então, a gente está falando de recursos que precisam existir para a internet funcionar, né? A parte de infraestrutura que precisa ter para ela funcionar, para a gente conseguir fazer, por exemplo, uma live aqui hoje, né? Questões relacionadas ao uso da internet, propriamente dito, inclusive questões de segurança e crimes cibernéticos e segurança da internet. Questões relevantes à internet, mas que têm impacto para além da internet e pelas quais as organizações existentes são responsáveis, né, como a internet impacta em direitos de propriedade intelectual, ou mesmo no comércio internacional, ou no direito tributário internacional. Questões relacionadas ao aspecto do desenvolvimento da governança da internet em si. Nem todos os países têm recursos. Nem todos os países têm recursos para criar esse sistema de governança da internet plural, que tenham diversos atores envolvidos. Então, uma das dificuldades é como garantir que diferentes países do mundo, diferentes contextos, né, países em desenvolvimento, países tenham capacidade para, de fato, criar, gerar e desenvolver uma governança da internet adequada. Então, o que é a governança da internet? Ela envolve múltiplos aspectos, como eu falei, legais, segurança, aspectos socioculturais, desenvolvimento econômico, direitos humanos é um tema relacionado à governança da internet. O multissetorialismo é uma das suas principais bases, então, de ter diferentes atores representados e discutindo, né, bem essa ideia de em pé de igualdade, né, eles estão discutindo o poder de tomada de decisão conjunto. E alguns dos principais atores, né, são os governos, as organizações internacionais, né, várias organizações do sistema da ONU estão relacionadas, setor empresarial, as mais diversas áreas de tecnologia, da internet, a sociedade civil, seja ela por meio de organizações ou então individualmente, né, os usuários da internet, e até os não usuários, né, quem não consegue acessar a rede, o que está acontecendo, quais são as dificuldades em termos de inclusão digital, né? E a comunidade técnica e científica que está bastante associada àqueles que ajudaram a criar a internet, desenvolver a internet no começo dela, e eles também são bastante ouvidos por esse espaço, por esses fóruns de debate em relação à internet. Doutora Manuela? Pode falar. E parece que o som está pipocando um pouco. Talvez se aproximar um pouco mais aí da webcam, né? Opa, parece que eu senti que estava falhando um pouco também aqui no stream. Mas tá, assim, a apresentação tá, assim, dá para ver perfeitamente os slides. Só o som é que começou a pipocar faz uns 30 segundos aqui para mim. Então, tá aí bom, no delay já tem gente falando lá no YouTube. Desculpa, pessoal, vamos ver se agora vai... É interessante essa primeira parte da professora, né? No sentido que toda essa parte, já voltamos para as apresentações, toda essa parte que envolve a governança, envolve a questão multidisciplinar, né? Que o direito não existe sozinho,
né? Muito se fala em políticas públicas, mas as políticas públicas, elas dependem não só do direito, mas depende da concepção de tecnologia, da concepção de administração pública, que é a área da professora, depende da participação, né, da cidadania, da sociedade civil, né, da comunidade técnica, sim, também, obviamente, os engenheiros, né, eletrônicos. Então, setores empresariais, mercados. Então, é muito interessante, né, trazer aqui a reflexão neste momento aqui que a professora doutora Manuela vai continuar apresentando aqui os temas, né, que envolvem a governança, né? Apenas fiz um comentário assim para trazer a atenção de todos, né, para essa questão. Ainda está ruim a minha voz, pessoal? Me contem aí. Não, está ótima, está ótima. Para mim está ótima. Vocês me avisem qualquer coisa. Tá certinho. Vou abrir de novo aqui, deixa eu ampliar. Não sei, professor Gustavo, se tá ligado o seu microfone, talvez valha se ele deixar ele desligado enquanto eu falo, talvez, não sei se isso gera, mas realmente está, por favor. Então, eu vou falar agora um pouco de como a governança da internet é organizada no Brasil. Então, eu falei, né, desses conceitos, agora eu vou dar um exemplo bastante relevante mundialmente. O Brasil é referência, especialmente pela aplicação da ideia do multissetorialismo, né? Então, o modelo de governança da internet no Brasil, ele é bastante específico, até chamam de único, foi um dos únicos lugares do mundo que seguiu esse modelo. Agora, vários outros países vêm querendo adotar, vêm criando instâncias de participação multissetorial, mas que isso começou desde o início no Brasil, desde quando foi pensado o modelo de governança da internet. Então, para começar, eu gostaria que vocês prestassem atenção em duas, agora eu vou chamar, não são entidades, mas em dois termos aqui que eu vou falar, duas organizações que são CGI.br e NIC.br. Eu vou começar pelo CGI.br. São entidades as mais relevantes em termos de governança, em relação à governança da internet no Brasil. Não que não existam outras, mas essas são uma das principais quando a gente fala de governança da internet no país. E como é que funciona isso na prática? Desde 1995, existe um comitê chamado Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, e esse comitê é responsável por pensar questões relacionadas ao desenvolvimento e uso da internet no Brasil. E por que ele se tornou um modelo, inclusive, referência para o mundo? Porque, enquanto em outros países, muitas vezes esse debate sobre a internet está dentro do Estado, ou está numa organização privada, ou até o Estado repassa isso para uma entidade privada para cuidar das questões relacionadas ao uso da internet, no Brasil, esse comitê, ele não tem só governo. Ele é multissetorial, ele tem diferentes setores da sociedade brasileira representados para debater sobre a internet no país. Então, atualmente, são 21 conselheiros que compõem esse comitê, 9 são do governo e eles são indicados, e os demais são da sociedade civil, eleitos e divididos entre setor empresarial, setor acadêmico, terceiro setor e um representante do notório saber. Tem um indivíduo, né, das cadeiras, vamos dizer assim, que é ocupada por um representante de notório saber, uma pessoa que é bastante reconhecida pelo seu papel na evolução da internet. Então, esses diferentes setores compõem o CGI, e o CGI tem como missão coordenar e integrar os serviços de internet no Brasil, promovendo a qualidade, a inovação e a disseminação do uso dos serviços de internet no país. Ele foi criado por uma portaria interministerial em 95, que a principal alteração, a alteração mais relevante, foi feita por um decreto presidencial em 2003, foi a última alteração, vamos dizer assim, mais substancial. E, entre as suas atribuições, ele tem um papel bastante relevante de propor diretrizes políticas relacionadas, por exemplo, à regulação das atividades na internet, recomendar padrões para procedimentos técnicos e operacionais, propor e estabelecer diretrizes, princípios estratégicos para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil, promover estudos e padrões técnicos. Uma atividade extremamente importante é que o CGI também recebeu a incumbência
de coordenar a alocação dos nomes de domínio .br no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas ele que recebeu essa atribuição. Promover pesquisas sobre o uso das TICs, as tecnologias no Brasil, coletar, organizar e disseminar informações sobre serviços de internet no país, incluindo a produção de indicadores estatísticas. Só que o CGI, ele é um grupo de pessoas, ele é um comitê, ele é um grupo de conselheiros que tomam decisões sobre o uso da internet no Brasil, especialmente decisões no nível de recomendações, propostas para a melhoria do uso da internet no país, né? Mas quem, de fato, vamos falar assim, é a pessoa jurídica, que é quem implementa as decisões e os projetos, né, definidos pelo CGI.br, é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, que foi criado em 2005, é o braço executivo administrativo do CGI desde 2005. Então, o NIC.br é que executa os projetos do CGI. Ele que é a pessoa jurídica. Eu sou funcionária do NIC.br. Minha carteira é assinada pelo NIC.br, apesar das decisões do CGI.br, obviamente, impactarem, influenciarem nas atividades que eu realizo no meu trabalho. E uma das principais, né, áreas do NIC.br e como é que ele se mantém, né? Como é que as atividades são mantidas? E esse modelo é bastante diferente do Brasil em relação ao mundo. Todas as atividades definidas pelo CGI.br, que posteriormente vão ser executadas pelo NIC.br, são mantidas com recursos, principalmente, tem alguns outros recursos, mas o principal é o registro dos nomes de domínios .br. Então, se qualquer um de nós, inclusive o professor Gustavo, que é o site professorgustavo.com.br, se ele quiser um domínio .br, ele vai entrar no site do registro.br e vai registrar esse domínio. Então, por um valor atualmente está em torno de R$40 por ano, ele consegue ter um site professorgustavo.com.br por um período de 1 ano, e se ele quiser, ele pode renovar, lógico. E esse recurso do .br que financia todas as atividades, tanto do CGI quanto do NIC. Então, qual foi a ideia disso? Que o recurso que viesse do .br voltasse para a sociedade. Então, tem uma série de estudos, cursos, eventos que o NIC.br realiza e outras atividades que são todas disponibilizadas gratuitamente, oriunda desse recurso do registro.br. Então, o que precisa ficar claro, o NIC.br é uma entidade sem fins lucrativos, não é do governo. Não é do governo, não é uma entidade privada, não tem propósito privado no sentido de propósito de lucro, né? Todo recurso que ela recebe tem que ser retornado para a melhoria dos serviços da internet no país, para a melhoria para a própria sociedade, em benefício da própria sociedade. Atualmente, o domínio.br é a 7ª maior base de nomes de domínio no mundo, são mais de 4.300.000 domínios em julho desse ano, que existiam sob que eram .br. E o NIC.br, né, até as atribuições do NIC.br se confundem muito com a do CGI, porque ele, de fato, que vai realizar, implementar as ações definidas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, ele tem um papel muito importante de gerenciar os domínios.br, né, de garantir que eles funcionem, de garantir, de ter o serviço de que as pessoas possam registrar um domínio.br, garantir o tratamento, tem uma área muito grande relacionada à segurança na internet, então garantir o tratamento e resposta a incidentes de segurança em computadores. Tem projetos mais técnicos ligados a apoiar ou aperfeiçoar a infraestrutura de redes no Brasil, do ponto de vista mais técnico, operacional, né, de como a rede funciona. Conduzir estudos especializados, produzir e publicar indicadores, estatísticas sobre o desenvolvimento da internet no Brasil, conduzir estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões para a web, né? E também tem uma parte de provisão de apoio operacional e técnico para a América Latina em relação aos registros de endereços da internet na região. E como é que ele faz isso, né? Como é que o NIC.br atinge esse objetivo, né, as suas atribuições, é justamente por meio dos diversos departamentos. Então, o registro.br cuida principalmente do registro dos nomes de domínio.br, a manutenção desse serviço, enfim, a possibilidade das pessoas, de fato, terem o seu próprio .br, né?
O CETIC.br, que é o departamento que eu trabalho, é o departamento responsável pela produção de estatísticas e indicadores sobre o uso de tecnologias no Brasil e de outros estudos diversos sobre o uso das tecnologias. O CEWeb.br é uma área voltada para o desenvolvimento de estudos de como aperfeiçoar, melhorar as tecnologias web. O W3C, que eu falei no começo, eles têm um escritório no Brasil e fica no NIC.br, também voltado para a criação de padrões web. O CERT.br é mais ligado à segurança, né? Como pensar resposta e tratamento de incidentes de segurança. O CEPTRO, preocupado com a qualidade da internet, com as redes do país. E o IXBR também bastante preocupado com isso, com as redes. Assim, cada uma dessas áreas tem diversas atividades. Eu poderia passar mais 2 horas falando aqui, mas eu queria destacar. Eu posso falar depois mais para frente. Os estudos do CETIC. A gente tem indicadores sobre o uso de internet no Brasil para diversos segmentos da sociedade, escolas, indivíduos, empresas, governos, tudo disponível gratuitamente no site ou do NIC ou do CETIC.br. Cartilhas de acessibilidade, cartilhas para vocês usar a internet de forma mais segura. O YouTube do NIC.br tem vários eventos, inclusive recomendo de 17 a 20 de novembro vai ter o 11º Seminário de Proteção de Dados e Privacidade, vai ser online, tudo gratuito. Então, enfim, convido desde já a entrarem no site, porque tem muita coisa gratuita, desde pessoas mais ligadas à área técnica até pessoas ligadas à área do direito, de pesquisa, enfim. Recomendo bastante. E falar um pouquinho, né, para finalizar e passar a palavra para o professor Gustavo, e vocês não cansarem tanto de mim, vou trazer algumas das principais contribuições desse modelo de governança brasileiro para a regulação e as políticas públicas no Brasil. O CGI.br e o NIC.br teve um papel muito relevante para diversas ações que afetaram o quadro regulatório e político no Brasil. Um desses documentos, esse é um documento do CGI.br, são os princípios para a governança e uso da internet, que foi divulgado em 2009. Esses princípios que o CGI leva em consideração para recomendar e propor diretrizes para a internet no Brasil. Também é chamado de decálogo da internet, porque são 10 princípios. E muitos desses princípios, inclusive, acabam aparecendo em legislações que foram promulgadas posteriormente, como o Marco Civil da Internet, que está aí desde 2014, e quem está na área de direito digital tem que conhecer o Marco Civil da Internet. Inclusive, no Marco Civil da Internet, o Comitê Gestor da Internet no Brasil é citado como um dos possíveis entidades que podem ser consultadas para entender quais são as melhores práticas em termos da implementação do Marco Civil. Também apoiaram a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fizeram recomendações, mandaram proposições para incluir na legislação, e tem uma cadeira no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Na própria lei, se vocês procurarem Comitê Gestor da Internet no Brasil, está lá que eles têm um papel relevante nesse conselho para discutir a aplicação da LGPD. Também na Lei de Acesso à Informação, a produção dos estudos, os dados, enfim, os documentos produzidos pelo CGI foram responsáveis por dar informações para basear uma série de políticas públicas ligadas à inclusão digital, educação, saúde, governo eletrônico, a implantação de telecentros no país, e também o W3C lançou uma série de cartilhas relacionadas a dados abertos, né? Como é que você disponibiliza dados na internet de forma que seja possível compartilhar com as pessoas sem barreiras, né? Todo o material que é produzido pelo CGI está gratuito na internet. Quem quiser acessar, se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim também por e-mail. Só passar rapidamente, princípios para a governança e uso da internet no Brasil. Esses são os 10 princípios, muitos, a liberdade, privacidade e direitos humanos, governança democrática e colaborativa, né? Então a internet também tem que se pautar a governança e uso pela universalidade, diversidade. Como eu falei, muitos desses princípios, inclusive, apareceram nas leis, né, que foram promulgadas nos anos seguintes em relação à internet. Talvez a principal delas é o Marco Civil da Internet, né, que é uma legislação que estabelece princípios, garantias, direitos e obrigações para o uso da internet no Brasil. Nessa legislação, vocês vão encontrar vários desses princípios, vai ter a questão da diversidade, neutralidade da rede, que trata justamente de não ter filtragem, né, o privilégio de tráfego. Então,
Isso foi uma discussão, já teve discussões, inclusive quando estavam debatendo a votação dessa lei, muito grande. Será que as empresas podem discriminar determinado conteúdo de acordo com o que eu pago, por exemplo? Então, se eu pago um determinado valor, não pela velocidade, mas se eu pago um determinado valor, eu só tenho acesso a e-mail, ou só a Facebook. Ou, não, se eu quero ver um streaming, por exemplo, ver uma plataforma como Netflix, eu tenho que pagar um valor diferente para ter o acesso à internet. Isso foi bastante debatido, tem um debate gigante, mas o que ficou foi que vale o princípio da neutralidade da rede. O que isso significa? Que você não pode discriminar conteúdo, você não pode fazer pacotes comerciais diferentes, que as pessoas só tenham acesso a uma plataforma ou outra. Elas contratam uma determinada velocidade, uma determinada qualidade, mas que não pode discriminar o conteúdo que passa. O conteúdo que eu falo no sentido redes sociais, e-mail, streamings, vídeos, enfim, áudio, etc. Então, mais uma vez, esses temas são bastante complexos, daria para discutir horas. Acho que eu vou parar por aqui, por enquanto, para passar a palavra ao professor Gustavo. Se der tempo, se vocês quiserem saber, eu posso falar um pouquinho mais sobre o CETIC, e principalmente os dados, quem usa ou não internet no Brasil. Fico à disposição para qualquer pergunta aí da plateia. Professora doutora Manuela, certamente nós vamos continuar aí, falar sobre as questões que envolvem o CETIC. Eu só gostaria de ilustrar aqui, né, para quem está nos assistindo, que toda esse contexto que envolve a governança na internet, ela nos traz para a realidade da Lei Geral de Proteção de Dados, né, dentro do contexto do direito digital. Né. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela sensivelmente traz uma preocupação relacionada às boas práticas de governança. Até no próprio texto da LGPD consta as boas práticas de governança com dados das pessoas físicas e jurídicas na internet. Não é isso, doutora Manuela? Isso mesmo. Não, assim, eu estou vendo agora os comentários, agora que eu e aí, ver, se eu falar aqui, eu vi o pessoal falando, é muito pouco tempo para uma hora, é muita coisa mesmo. É verdade. E assim, pensar, né, que toda essa parte de governança, ela está presente na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, que nos traz, né, uma contextualização, né, com relação às boas práticas de tratamento de dados para as pessoas físicas e jurídicas que vão exatamente controlar. Quem é que controla, opera os dados das pessoas no Brasil? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados especifica que o controlador é aquele que possui os dados das pessoas, então é aquele que possui a gerência desses dados. Só que no Brasil, o que ocorre? Muita prestação de serviço. Então, esses dados que estão armazenados junto ao controlador, ele repassa, muitas vezes, né, para alguém operar. Então, o operador é aquele que vai prestar o serviço para o controlador, é aquele designado a operar os dados. Então, o controlador possui os dados, mas quem opera vai trabalhar e temos aí a legislação vai trabalhar esses dados sensíveis, como está disposto no artigo 5º, e aí nós temos, no artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí nós temos o quê? Nós temos os dois, o controlador e o operador, na responsabilidade de armazenamento desses dados pessoais com relação às questões que não podem se violar a privacidade. Então, quando a pessoa física ou a pessoa jurídica dá o consentimento para que esses dados possam ser utilizados em diversas atividades, sejam educacionais por meio de uma faculdade, seja por meio de um banco, né? Então, esses dados, eles vão ser armazenados junto ao controlador e terá um operador que vai estabelecer ali a operação desses dados. E eles são responsáveis. E isso traz um novo momento para a governança, porque quando se trata de responsabilidades, né, administrativas, responsabilidades civis, abre um mercado para o advogado, né? E aí, o porquê disso estar aqui?
que na falta de governança das empresas com relação às boas práticas de armazenamento de dados em seus bancos de dados, qual será a consequência? Sanções administrativas e responsabilidades civis. Então, a Lei 13.709, de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em agosto deste ano. O que acontece? Dentro da lei, existe uma regulação, né? Essa regulação também já o Brasil possui, que é por meio de decreto, tá? O decreto já existe, que é por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD é uma autarquia que vai fiscalizar e controlar todas as empresas que controlam e operam dados no Brasil. Então, veja aonde vai chegar o direito. Processos administrativos vão existir, processos judiciais vão existir com relação a eventuais responsabilidades de quem controle e opere os dados no Brasil, que não zele pela segurança das informações, que não zele, né, que não venha zelar pelo cuidado dessas boas práticas. O que são as boas práticas de governança? São justamente tudo que a professora mencionou, mas também, né, as questões de desdobramento de um direito fundamental, que está lá diante do artigo 5º, né, a privacidade. Todos nós temos a liberdade, né, as empresas têm a liberdade para comercializar dados, não mais no Brasil, acabou a festa no Brasil. Agora nós temos a NPD, nós vamos ter a regulação, nós temos a partir de agosto já em vigência a legislação, e pensar que tudo hoje é digital, né? Aulas remotas, EAD, home office, e-commerce, informações de currículos, e-books, ingressar em plataformas e-gov, palestras live, todas as nossas atividades aí estão com dados pessoais. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem nesse sentido, né? Ela vem nessa esfera, porque aonde nós colocarmos os nossos dados, né, vai ter que existir boas práticas de governança na proteção da segurança dos usuários, clientes. E existem pessoas, né, a doutora Manuela sabe, existem pessoas que possuem dados pessoais sensíveis, né? Que pessoas são essas? São pessoas com uma origem nacional, uma origem de convicções religiosas, questões que envolvem etnia, opiniões políticas, dados relacionados com a saúde, então, operador de plano de saúde, dados relativos à vida sexual, então são dados sensíveis. Esses dados sensíveis, além do consentimento que o usuário deve dar, né, a quem vai controlar os seus dados e operar por consequência, né, também deve constar toda a liberação com relação ao que foi permitido por quem possui esses dados pessoais sensíveis. Então, o descumprimento disso também gera responsabilidades, e isso está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma questão que todas as empresas vão ter o seu encarregado, o DPO, né? O DPO vai existir em todas as empresas. O que é o DPO? O DPO é o canal de comunicação entre o controlador, que é o titular, os titulares de dados, né, quem forneceu os dados, né, e esse encarregado do DPO, ele vai fazer um relatório e vai ter que mandar, é obrigatório enviar o relatório, o encarregado, para quem? Para a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem não enviar esse relatório, DPO, por isso que as empresas estão todas aí procurando quem é da área digital, quem é da área do direito digital, quem é da administração pública digital, porque o encarregado que não enviar vai sofrer sanções administrativas, gente. Tão pequena, 50 milhões de reais, né? E outras, que estão aí dispostas, né, no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma situação que enfatiza ainda mais o que a doutora Manuela expôs, que é a governança, o bom tratamento de dados pelas empresas, dados que hoje, né, não podem mais ser comercializados. Essa é a questão, né? O envolvimento hoje das boas práticas de governança nos traz para um novo momento no Brasil. E essa questão
ela é tão relevante porque envolve comunicação, né? O direito, ele vai entrar na esfera consultiva e na esfera litigiosa, certo? Consultivo, hoje, é uma realidade na área digital, compliance. Não é isso, doutora Manuela? Desculpa, professor. Desculpa, eu fui olhar como é que está aqui a situação no YouTube. Você pode repetir, por favor? Tá travando um pouco a sua voz para mim. Não sei se está acontecendo isso para o pessoal. Não sei se é a minha internet. O compliance, né, doutora Manuela? Sim, a questão do compliance, né? Hoje é uma realidade, o preventivo para que as empresas elas possam cumprir com a legislação antes do processo. Então, o consultivo visa a prevenção para que não ocorra o problema, a judicialização. É isso, doutora Manuela? Sim, e eu queria aproveitar, se eu puder falar uma coisa rapidamente, que Sim. E para quem é um futuro advogado, enfim, ou já atua na advocacia, não pode só parar e estudar a legislação sobre esse tema. Quando envolve direito digital e tecnologia, vai ter que saber pelo menos os termos básicos para conversar com as pessoas de outras áreas. Então, isso que você traz, né, de quanto pode haver sanções administrativas, tem que ser divulgado, você vai ser, a partir desse momento, você tem uma série de responsabilidades em relação ao tratamento que a sua empresa, a sua organização faz com os dados pessoais, isso coloca no papel como advogado que você tem que aprender a conversar com essas diferentes áreas que são responsáveis pelas tecnologias. Vocês têm que ter uma linguagem em comum, ou eles te entenderem e você também entender essa área, porque é isso que vai fazer. Uma das características dessa legislação, professor Gustavo, é justamente que ela estimula a multidisciplinariedade. Ela estimula que empresas comecem a criar áreas que têm pessoas da área de engenharia, mas que também têm um advogado. Todos eles consigam traduzir essa legislação, né, fazer com que ela seja implementada lógico, cada um com a sua expertise, né, mas fazer com que de fato ela seja implementada, que a área técnica consiga garantir que os dados estejam em segurança, que a área jurídica consiga garantir com que a lei seja implementada corretamente, que minimize o risco, por exemplo, de vazamento de dados, que naquelas situações que exigem o consentimento, de fato, o consentimento, isso inclui, como o próprio compliance, as áreas de fiscalização e de coordenação e gestão nas próprias empresas. Quando eu estava pensando nessa palestra, do fato de terem muitos graduandos de direito, lembrar que é importante conhecer sobre direito, sim, a parte jurídica, mas também conhecer como é que a internet funciona para que todos esses diferentes setores da governança da internet consigam sentar numa mesa de fato e conversar e pensar em como solucionar os problemas que a internet pode trazer, né, os riscos, por exemplo, no caso aí, a privacidade, o uso indevido dos dados das pessoas nas suas atividades. Desculpa, falei um pouquinho demais, mas acho que isso era bastante importante para complementar a sua fala. Ah, perfeito, doutora. Veja só, as boas práticas de governança dos dados, né, está aí, é uma realidade que envolve ética, sigilo de dados pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem e nos traz isso que está aí na apresentação agora. Todos podem estar aí assistindo, né? Tem um titular de dados, uma pessoa aqui com barba, né? Com cabelo comprido, né? O pessoal está conseguindo enxergar? Professora, doutora, está enxergando? Tem uma pessoa aqui com... Tem uma pessoa aqui com um cabelinho, é o titular de dados, né? Aí, esse titular de dados, ele vai entregar para quem? Para o controlador. Então, ele vai ter que dar o consentimento. Esse controlador terá o banco de dados, né? Que vai repassar aqui para um operador. Quem é o operador hoje? Bom, hoje temos aí diversas empresas, né? Call centers, né? Que estão aí operando dados no Brasil. E nessa relação, né? De dados, que é comum, né, está presente no cotidiano de todos aqui que estão nessa sala, nós temos também uma comunicação que vai envolver o encarregado, DPO, né, que vai proteger esses dados do titular.
Então, o DPO, que vai trabalhar com o sigilo de informações, né, ele vai controlar, vai fazer o zelo, o cuidado com os dados, né, ele vai enviar, como eu disse, né, vai enviar os dados para a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim, doutora Manuela. Pediram para colocar em modo de apresentação, que está aparecendo a tela, que ampliar aí, que está aparecendo a tela sem estar no modo de apresentação. Por Deixa favor. Eu ver. Desculpa te interromper, que eu vi aqui, eu estou acompanhando a mensagem do pessoal. E agora, apareceu maior? Para mim, sim. Acho que... então tá bom. Então, olha, então aí vocês podem verificar, né? Acho que agora saiu, né? Não saiu? Agora saiu. Agora estamos aparecendo só nós dois. Agora saiu. Acho que fechou. Bom, de qualquer forma, o que eu queria mostrar ali naquele slide é que existe uma relação, para quem pôde visualizar, existe uma relação de atores. Esses atores, eles são responsáveis, essas pessoas jurídicas são responsáveis pelos dados. Então, se estes dados das pessoas não se respeitar a privacidade, nós teremos responsabilidades a serem aplicadas pela NPD. E a NPD vai existir como uma autarquia. Então, é importante aqui frisar, saiu mesmo, né? A apresentação saiu. Doutora Manuela, acho que é a sua que está aí presente, mas a minha acho que saiu. Para mim não está aparecendo também. Acho que saiu tudo agora. Estava presente, mas de qualquer forma, né? Ali era só para mostrar, né, a questão, né, das pessoas que estão envolvidas, né, na relação da proteção de dados, e esses dados são de todos os consumidores, de todos os titulares de dados, de todas as atividades econômicas. Então, quem está numa faculdade, cursando, né, uma graduação, EAD, presencial, é uma pessoa que fornece dados. Então, essa pessoa que fornece dados, o controlador, que é a universidade, o banco, ele tem que armazenar esses dados, e esses dados não podem ser compartilhados simplesmente com outras pessoas, né? Então, a LGPD, ela trata dessa questão. Vamos ver se eu consigo renovar aqui o compartilhamento que nós estávamos, né, que saiu. Muito bem. Apareceu? Apareceu de novo. Muito bem. Aí, né, vejamos a situação. A situação é, quem não tiver boas práticas de governança, vai estar fadado a quê? A penalidades. Então, essas pessoas, titular, vai passar para o controlador e para o operador, e o DPO vai fazer o relatório para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essas pessoas que não tratarem os dados com privacidade, falharem, serão responsáveis, de acordo com o artigo 42. Está dando para perceber? Agora, olha lá, o artigo 42. Penalidades, sanções administrativas, né? Sanções que podem ser de advertência, infrações que podem até, obviamente, levar à eliminação, à obrigação da eliminação dos dados das pessoas que se referem à infração. Sanções pesadas, aí 2% do faturamento da empresa, do grupo, do conglomerado, e até 50 milhões, como mencionei, que estão aí previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando a todos, né, que responsabilidade civil é um assunto importante também no contexto da noite de hoje, como consequência, né? Aí, como consequência. E também é importante frisar, né, a questão da regulamentação, né? Porque toda legislação, para quem é operador de direito, sabe, né? Se não tem o regulamento, né, obviamente as sanções administrativas não vão
poder ser aplicadas. Então, o decreto é o 10.474 de 2020, tá? Para quem ainda não conhece, é uma legislação nova, né? Entrou em vigor durante a pandemia. Tá? Ela estrutura toda a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, estabelece, né, a questão da jurisdição no território nacional e tem como objetivo proteger os direitos fundamentais, liberdade, privacidade, aí do artigo 5º da Constituição, né, o direito dos usuários previstos no artigo 7º, como a doutora Manuela expôs, lá na Lei do Marco Civil da Internet, né, todos os direitos dos usuários de internet no Brasil, e o livre desenvolvimento da personalidade, né, da pessoa natural, porque esse desenvolvimento, hoje, né, a partir aí de pouca idade, né, pouca idade já manuseia aplicativos, se manuseia TikTok, se manuseia uma série de aplicativos. Então, as crianças, né, muitas delas também podem estar aí refém, né, de questões que envolvam a proteção de dados, né, o sigilo dessas informações. Hoje, crianças com aulas remotas no ensino fundamental 2, né, sexto, sétimo, oitavo ano, aí, com aulas remotas, então podem também ser alvo, né, desses dados serem repassados, né, para pessoas que venham a utilizar os dados sem nenhum tipo de objetivo, né, que seja aula remota, causando prejuízo, inclusive, a crianças, adolescentes no Brasil. Então, a importância da regulamentação aí da Lei 10.474, 2020, para justamente fazer com que essa governança exista, né, porque a lei, ela está lá, descrita. O regulamento vem e faz cumprir. Não é isso, doutora Manuela? A gente espera que sim. É toda uma expectativa que, de fato, as empresas e órgãos públicos, inclusive, apesar de ter uma parte específica, né, para o setor público com algumas pequenas diferenças, que elas, de fato, consigam cumprir. A ANPD também vai ter bastante um papel que até o CGI cumpre um pouco de propor recomendações, de auxiliar as empresas a se adequarem, as organizações a se adequarem, né? Não pode esquecer desse lado da ANPD de conscientização tanto das organizações quanto dos indivíduos. A ANPD também vai ter uma parte que é toda voltada para como a sociedade também passa a ter conhecimento sobre essa legislação, para também saber dos seus direitos, para saber, enfim, como essa legislação vai afetar a vida delas, e especialmente como o que é privacidade, como é que se garante, enfim. Com certeza. Temos muitas expectativas e boas de que essa lei seja bem implementada aí nos próximos anos. É uma questão nova dentro do direito, né? É uma questão nova dentro da administração pública, porque também, além das demandas judiciais, temos aí demandas administrativas, né? E essas demandas administrativas vão aumentar com a presença da ANPD. Então, vai ter um mercado, né, por meio da regulação, gera um mercado de prestação de serviços justamente de empresas que vão trabalhar essa parte administrativa, para evitar as demandas judiciais. Então, toda essa questão de lógica de mercado, né, fluxo de capitais que vão surgir. Né? Não é isso, doutora? Inclusive, o DPO, né, ele pode ser, vou usar um termo, não sei se é esse que a lei utiliza, tá? Então, desculpa se eu estiver utilizando. Ele pode ser terceirizado, né? A empresa pode contratar outra empresa para fazer o papel dessa figura central que é o DPO, né? Não precisa ter necessariamente uma área, um departamento, um cargo na própria empresa. Inclusive, isso pode ser, estou usando o termo terceirizar, não sei se esse é o termo que usa, mas, de fato, é uma das possibilidades. Já está acontecendo isso, né? Pessoas que estão contratando empresas, estão contratando advogados que sejam especialistas nesse tema para auxiliar na implementação, e não é só a implementação e parou, você tem que acompanhar ao longo do tempo, né? Você tem que atender essa lei continuamente, não é um trabalho, não é um projeto, né, que só ocorre uma vez e termina, são processos que vão continuar permanentemente nas organizações. Sim, e é importante frisar, né, que essa questão do consentimento, né, que vai ser dado do titular para o controlador, para o operador, e essa questão do encarregado, DPO, que vai ser terceirizado, toda essa situação vai ser analisada juridicamente de acordo com o artigo 8º,
porque quem deu o consentimento é o titular. Caso esse consentimento seja fornecido pelo escrito, então tem que respeitar o quê? O que está descrito nas cláusulas contratuais. Então, envolve os contratos em espécie, né? Envolve todas as questões de direito civil, né? Então, o ônus da prova cabe a quem? Ao controlador. O controlador dos dados é que terá o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o que está disposto nesta lei. Então, é proibido o tratamento de dados pelo consentimento. Para quem estudou direito civil lá no segundo semestre, né, os vícios de consentimento são 7, né? Então, qualquer vício de consentimento é proibido no tratamento de dados pessoais. Caso ocorra, existe responsabilidade civil. E, principalmente, né, a qualquer momento, a pessoa que tem esses dados, que são fornecidos ao controlador de dados, a uma universidade, a uma terceirizada que tem o setor de cobrança, que é o operador, ou o banco, que possui uma terceirizada, o DPO, que também pode ser, sim, professor terceirizado, esse consentimento pode ser revogado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados permite. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular. E o procedimento do consentimento ser revogado é gratuito e facilitado. Quem cobrar está violando a lei, vai gerar demanda judicial, responsabilidade civil por dano material e moral. Por quê? Não se pode cobrar, obviamente, a revogação desse consentimento a quem está tratando este dado, né, o controlador e o operador. Isso é importante, está previsto também no texto, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e é bom sempre a gente ressaltar essas questões jurídicas que envolvem as boas práticas de governança na internet com relação aos dados. Não é isso, doutora Manuela? Não, é uma relação, como eu falei, são diversos aspectos, um deles é a segurança, alguns deles, né, a privacidade. Então, com certeza, essa temática está entre as discussões das organizações ligadas à governança da internet. Inclusive, nesse momento, no mês de novembro, está acontecendo o Fórum da Governança da Internet. Ele, por conta da pandemia, pela primeira vez, ele está sendo online, pode ser acompanhado pela se vocês procurarem IGF, só que é em inglês, né? Ele é um fórum mundial, e uma das temáticas, uma das áreas de debate está ligada à proteção da privacidade dos indivíduos na rede, né? Então, com certeza tem tudo a ver. Muito importante essa parte da privacidade das pessoas, porque nós estamos lidando aí com dados, né, que envolvem o direito de personalidade, tudo que está previsto no Código Civil, né? E a personalidade, hoje, ela está não só com relação às pessoas físicas, né, mas também às pessoas jurídicas. Então, existem várias demandas, vários problemas, né, práticos que envolvem o uso de dados de pessoas jurídicas que não possuem consentimento. Problemas de uso de dados, né, de pessoas jurídicas que não concederam consentimento no sentido de exercer, né, uma cobrança. Problemas que envolvem, né, aí questões de registro, né, de confecção de patente, né, que envolve problemas, direitos previstos no INPE, né, direitos autorais, direitos industriais. Então, é uma gama de propriedade intelectual que envolve não só a pessoa física, né, mas que envolve também as pessoas jurídicas, que são controladas, né, registradas no INPE, os dados que envolvem a propriedade intelectual das empresas. Também é importante frisar esse aspecto de direito empresarial aqui nesta noite, né? Não é verdade, doutora Manuela? Não, com certeza, né? Acho que, professor Gustavo, você só está complementando o que eu disse, de quanto é complexo e todas as vertentes que são afetadas, se você pensar por um tema, que é a segurança e o direito à privacidade, proteção de dados pessoais. Um tema vai te levando, né, como aquela linha que nunca termina, a vários outros, com certeza. Sim. Devia pensar mais lives, viu? Para dar conta de todas as áreas. Eu só gostaria que a doutora falasse um pouco do NTIC, né? Gostaria do NTIC, né? Porque a professora ela pesquisa, né, nessa área. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre o NTIC
Ainda temos aqui um tempo aqui, até o 8h30. Posso falar do trabalho? Oi? Posso falar, Eduardo, um pouquinho dos resultados? Hoje, como é que a gente falou tanto, né, de governança da internet? Como é que está sendo utilizada a internet no Brasil? Eu posso... Claro. Eu estou preocupada só com horário. Me avisem. A live tem esse objetivo. Porque se deixar, eu fico aqui. Vai ser... Não, pode falar, pode, claro, as suas experiências, né, na prática, aí, com relação ao NTIC. Né? Vamos lá. Você poderia, por favor, colocar novamente a minha apresentação? Sim. Agradeço. Vou... Lá. Vamos lá. Vamos ver se... Já está aqui. Já está, né, no modo apresentação. Vamos lá. Ótimo. Bom, essa é a parte que sou suspeita para falar, né, porque eu sou do CETIC.br, eu faço parte desse departamento do NIC, que é o departamento, né, responsável, o nome, na verdade, completo é Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, por isso que eu uso CETIC, né, porque se eu for repetir esse nome todas as vezes, vou usar toda a live para isso, mas a missão desse centro é produzir dados e estatísticas sobre acesso às tecnologias e o seu uso e apropriação pela sociedade brasileira. Então, entre outras atividades, com certeza essa é a principal do CETIC, é produzir estudos que tragam informações e referências para, por exemplo, a implementação de políticas públicas, entender como é que está o contexto da internet no Brasil. Isso é feito por meio de diversas pesquisas nacionais regulares, algumas anuais, algumas realizadas a cada 2 anos, com indivíduos. Então, a gente tem pesquisa com domicílios, com crianças e adolescentes, que é a TIC Kids Online. Também são realizadas pesquisas com organizações, escolas públicas urbanas e rurais. Na verdade, são escolas privadas e públicas urbanas e rurais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de cultura, empresas, governo, enfim, são em torno de 10, na verdade, projetos regulares, fora as pesquisas que a gente realiza à parte sobre o tema. E a gente tem, eu diria que, 2 objetivos principais. Trazer insumo para políticas públicas, trazer informações para a sociedade, claramente, né, para que as pessoas entendam, né, como é que a gente vai pensar políticas, como é que a gente vai pensar o papel do usuário da internet, ou como pensar políticas públicas se não sabem quantos usuários, quais são as dificuldades dos usuários de internet, por exemplo. E também, o que está aqui à esquerda, sempre que possível, a gente mede e coleta, né, indicadores relacionados a marcos metodológicos internacionais. Então, se alguma organização internacional, como a CEPAL, o CDE, a própria Unesco, tem algum tipo de sugestão de indicador, a gente tenta medir para que seja possível produzir dados que a gente possa comparar o Brasil com outros países. Eu acabei não falando, o CETIC, desde 2012, também é um centro de categoria 2 da Unesco, então a gente também é responsável por atividades de capacitação, de metodologia, né, para pesquisar TechTICs, né, tecnologias da informação e comunicação, para a América Latina e para os países lusófonos da África. Então, a gente também é um centro Unesco desde 2012, além de fazer parte do NIC.br, né, ser um departamento do NIC.br. Vou trazer rapidinho alguns dados. Essa é a pesquisa mais antiga, o CETIC foi criado em 2005, essa pesquisa é realizada anualmente, desde 2005, chamada TIC Domicílios. Todo ano, mais de 20 mil domicílios são entrevistados para a gente entender como é que está o acesso e uso das tecnologias entre a população brasileira. A última edição foi coletada entre outubro do ano passado e março de 2020 agora, são entrevistas presenciais. A gente conseguiu terminar antes da pandemia, né? Devido à pandemia, a pesquisa desse ano vai ser realizada de outra maneira, mas, de modo geral, essa pesquisa é realizada presencialmente. Isso permite... essa ideia de ser nacional, incluir áreas urbanas e rurais, eu tenho uma visão geral, mas com vários indicadores que são possíveis de serem analisados por quebras, como, por exemplo, desagregados por sexo, área que o domicílio está, renda, classe social e etc. Eu vou trazer aqui, os destaques desse ano foram que 1 a cada 4 brasileiros não utilizam a internet. A gente tem 47 milhões de pessoas que não são usuárias, e o usuário para essa pesquisa é aquele que, para ser usuário de internet, tem que ter utilizado a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses, ou seja, são 47 milhões de pessoas que disseram
que não usaram nenhuma vez nos últimos 3 meses, né, em relação àquela data. Bastante o número, né? Um quarto, né? Um quarto da população brasileira de 10 anos ou mais está falando que não usa a internet. Interessante. E alguns brasileiros, né, algumas características sociodemográficas também aumentam ainda mais a desigualdade. Então, usuários de internet na área rural e nas classes D e E não passam da metade. Então, nem em torno da metade dos indivíduos das classes D e E são usuários de internet. A mesma situação na área rural, né? Em geral, os usuários estão mais presentes nas áreas urbanas. O celular, disparado como o dispositivo mais usado para acesso à internet, 99% disseram, sendo que mais da metade, 58%, disseram que acesso à internet somente pelo celular. Não usa computador, não usa notebook, não usa tablet. Não sei se o professor Gustavo sabia disso. E diga os professores, né? Todos dando aula pelo celular, né? Com aulas remotas nos celulares. Você tem essas informações mais próximas aí, né? E mais uma coisa, esse uso exclusivo, né, do telefone celular é ainda mais presente na área rural e nas classes D e E, né, que 80%, vamos colocar ali, em torno de 80%, usam apenas o celular. Aqui, só para vocês entenderem as possibilidades de olhar os dados do CETIC. Tudo isso, gente, está disponível. Eu só trouxe alguns pouquíssimos indicadores, está tudo no site do CETIC, gratuitamente, quem quiser acessar. Aqui são as possibilidades de analisar por variáveis. Então, né, as diferenças. Se você tem uma escolaridade até analfabeto, ou educação infantil, até educação infantil, só 16% dos usuários nessa condição, das pessoas, né, nessas condições, eram usuários de internet. Outra questão, a idade, né? A faixa etária também é preponderante, né? Os indivíduos mais velhos, né, 60 anos ou mais, vamos ver aqui, 1/3 dos indivíduos com 60 anos ou mais declararam que eram usuários de internet. A classe social, eu já falei, né? As classes A e B é praticamente universalizado, né? Mais de 90% dos indivíduos dessas classes disseram que usavam a internet, que usaram, né, no caso, nos últimos 3 meses. O celular. E é muito interessante quando você tem uma pesquisa que é realizada há 15 anos, como a TIC Domicílios, né? Aqui tem os resultados a partir de 2014, que você consegue acompanhar as tendências, né? Em 2014, acessar pelo computador ou pelo celular estava muito próximo dessa faixa aí dos 70%, 80%, né? E quanto o celular cresceu nos últimos 5, 6 anos, né, como dispositivo de uso da internet, né? E o computador, por outro lado, diminuiu. O videogame, então, acabou, né? Tá em termos de... O videogame é o que a gente fala estável. Muita coisa, né? Mas a televisão também tá uma tendência de alta, né? Em 2018, 30% aumentou 7 pontos percentuais em 2019, foi para quase 40% disseram que usaram a internet na televisão. Será que vai acontecer no computador nos próximos anos? Né? Uma das possibilidades. Interessante. Porque a TV agora, com essa questão de toda a questão do controle por voz, né? Então o pessoal está comprando mais TV também. 37% esse ano passado. Bacana. E eu ia falar, esses aqui são alguns dos dados. Eu estou preocupada com o horário, talvez como você vai compartilhar a apresentação com os alunos ou com quem tiver interesse, eu não sei se dá tempo de falar da TIC Governo Eletrônico. Essa pesquisa que, de fato, eu coordeno no CETIC. Pode falar, professora. Então tá bom. E ela é uma pesquisa que foca em organizações públicas. Então ela a quem está assistindo essa pesquisa. A gente faz pesquisas essa é uma pesquisa, não é anual, ela é realizada a cada 2 anos. A última coleta dela foi ano passado também, de julho a dezembro do ano passado. E a gente tem 2 públicos que são pesquisados, né, nesse estudo. Órgãos públicos federais e estaduais dos poderes executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, e as prefeituras, que é outra unidade de análise que compõe o Poder Executivo Municipal, né? Então, a gente não olha, por exemplo, para as câmaras de vereadores. Ao contrário, entre os órgãos públicos federais e estaduais se incluem, por exemplo, as assembleias legislativas. Não é o caso. No nível municipal, a gente só entrevista prefeituras. E a TIC Governo Eletrônico,
ela tem 5 dimensões, né? Os indicadores são distribuídos nessas 5 dimensões. Ela mapeia a infraestrutura de tecnologia nas organizações públicas, a gestão das tecnologias nessas organizações, o uso das tecnologias para oferta de serviços públicos nos meios digitais, e também a utilização das tecnologias para o acesso à informação pública e transparência e para participação. E no caso das prefeituras, a gente tem um módulo, que é o módulo F, que são perguntas específicas para as prefeituras, para saber como é que elas estão usando as tecnologias para melhorar a gestão urbana. Então, são perguntas sobre se tem centro de monitoramento de segurança, se tem semáforo inteligente, enfim, são algumas questões direcionadas para prefeituras. Para dar tempo aí de órgãos federais e estaduais, talvez eu fale rapidamente para falar mais de prefeituras, mas qual é a atual característica do uso das tecnologias entre órgãos públicos federais e estaduais? Todos declararam que tinham acesso à internet, a computadores também, e a principal forma de conexão à rede dessas entidades era por meio da fibra ótica, né? 94%, praticamente a totalidade disse que tinha alguma conexão via fibra ótica nessas organizações, o que é muito importante. Uma das áreas da governança da internet é justamente, né, ações para melhorar a infraestrutura de acesso à rede. De fato, tem a infraestrutura, acesso à infraestrutura que permita, por exemplo, acesso a vídeos, que de fato permita você explorar todo o potencial da internet, todas as suas funcionalidades, sejam elas que exijam mais banda, mais recursos, né, de internet ou não, como por exemplo agora no nosso caso da live, né, de poder assistir um vídeo, de ter uma internet adequada. Sim, e vai ficar gravado, o pessoal vai poder assistir tudo depois de novamente. Sim, né, essa é uma das coisas boas da internet, com certeza é um dos pontos positivos. Quem não puder continuar conosco por algum motivo vai poder acompanhar depois. A maior parte das organizações tem website, né, 95% tem website, e já tem formas de contato pela internet. O que ainda está pouco disseminado é o atendimento automatizado, né, com assistentes virtuais ou chatbots. Assim, apenas 9% dos órgãos federais disseram que tinham esse tipo de atendimento em 2019, 6% dos estaduais. Mesmo o atendimento com atendentes, né, é um chat, né, em tempo real, mas com atendente, também foi citado por menos de 10% dessas organizações. Ainda tem bastante espaço para ampliar esse tipo de iniciativa. E não são só as pessoas que estão nas redes sociais, os órgãos públicos também. 85% dos órgãos federais e estaduais disseram que têm um perfil em alguma rede social. A rede mais citada são redes como Facebook ou Google+, Yahoo Profile. E em segundo lugar, o Instagram, o Snapchat, né? E dá para ver um aumento bastante em redes como Flickr, Instagram, Snapchat em 2019, que passou de 35% para 64%, perdão. Nossa, olha o LinkedIn. O LinkedIn está em último lugar. Olha, interessante. Esse dado é interessante. LinkedIn, 12%, é isso, em 2019? Isso, exatamente. O LinkedIn não vai nem para o segundo turno. São as menos citadas, né? O WhatsApp e Telegram ficaram um quarto, né, dessas organizações, mais ou menos mais de um quarto, dizendo que tinha algum perfil nesse tipo de rede. Bacana. O que as organizações fazem nas redes, né? Então, mais uma vez, postar notícias, responder comentários ou divulgar serviços em campanhas foi muito citado, mas quando a gente fala de atendimento em tempo real, ou seja, você pergunta alguma coisa para a organização pública, ela te responde, ainda é muito baixa a presença. Seja com atendentes, né, uma pessoa lá que vai responder, seja um atendimento automatizado usando de recursos como assistente virtual ou chatbots. Entendi. E nas prefeituras, né? Assim, aqui alguns resultados para vocês entenderem. E aí tem indicadores, aqui só são, como eu falo, uma pequena amostra dos indicadores. Para todas aquelas dimensões que eu falei, tem dados sobre transparência, sobre serviços públicos, enfim. Me coloco à disposição desde já para qualquer dúvida ou para qualquer dado que vocês queiram ter acesso. Também recomendo entrar no site. Prefeituras, eu queria destacar que mudou o perfil de tipo de conexão da prefeitura. Então, se em 2017
A mais citada era cabo, né? E ainda tinha muita presença do rádio, e só metade declarou que tinha fibra ótica, pouco menos da metade. Esse ano a fibra ótica ultrapassou todas as outras formas de acesso à internet. Então, 3 a cada 4 prefeituras disseram que conseguiam acessar, tinham pelo menos, né, uma conexão via fibra ótica na entidade. Então, isso mostra mudanças ao longo do tempo. Isso é uma mudança que não acontece só nessa pesquisa. Outras pesquisas do CETIC, especialmente com organizações, demonstram que cada vez mais as organizações estão tendo acesso à conexão via fibra ótica para acessar a internet. Outra notícia positiva, eu diria, é a ampliação da proporção de prefeituras que têm serviços no website. Então, eu vou dar o exemplo aqui, emissão, não sei, todo mundo, o segundo, emissão de nota fiscal eletrônica. Em 2015, né, 41% das prefeituras falaram que era possível, por meio do seu website, emitir nota fiscal eletrônica. Em 2019, passou para 69%, ou seja, para 7 a cada 10 prefeituras que tem um website, você consegue emitir nota fiscal eletrônica. E também é bastante alto entre as prefeituras a proporção daquelas que têm um website, 95%, tá, gente? Interessante esse dado da nota fiscal eletrônica, porque tem todo o aspecto fiscal, mas também o aspecto ambiental, porque é menos papel sendo impresso, indo para os e-mails dos usuários de internet que vão acessar e armazenar em seus desktops e nos seus smartphones os dados de nota fiscal eletrônica. É interessante. Não, com certeza. Acho que outros itens também com essa questão, né? Você poder preencher e enviar formulários online, minimiza o uso de papel, diminui, com certeza, a emissão de boletos, outras guias de pagamento, enfim, tem uma série de... emitir documentos, né? Tem uma série de serviços que são medidos aqui, que trazem impactos positivos nesse sentido, e felizmente, apesar de ainda ter espaço para alguns serviços serem ampliados, ao longo dos anos a gente vem encontrando aumentos, né? A gente tem um crescimento contínuo na oferta desse tipo de serviço pelas prefeituras. Interessante. O tipo de contato, na verdade, eu vou falar o tipo de contato, vou para as redes sociais, que chamou muito essa atenção, né, professor? Nas prefeituras, a presença é altíssima também. 82% das prefeituras tinham algum perfil ou conta própria em rede social. Sendo que os municípios até 10 mil habitantes é 3 a cada 4, e naqueles com mais de 500 mil habitantes, 98% tinham perfil em alguma rede social. Não sei se você imaginava isso ou te surpreendeu. Me surpreende, porque, assim, nós estamos aqui numa realidade, né, que envolve a cidade do Guarujá, um pouco mais aí, de 300 mil habitantes, né, se eu não me engano. O Santos tem 441 mil, então nós estamos numa realidade aí que é abaixo de 500 mil habitantes. Então, nós temos, né, muitas pessoas ainda sem redes sociais. Tem muitas pessoas que não gostam de rede social. A gente percebe isso em cidades pequenas, né? Em cidades de grande porte, como a pesquisa indicou, né, mais de 500 mil habitantes, né, 98% possui rede social, a vida é mais, assim, dinâmica, né? Então, aqui, eu vejo muitas cidades no litoral ainda dentro desse percentual, 76%. Muitas pessoas não têm rede social, ou por opção ou por falta realmente de acesso, né? Que hoje nós temos aí um grande problema de acesso à internet, né? Que desde a questão social, né? Mas também da questão da engenharia, né? Que envolve todo o cabeamento, né? Nós ainda temos esses problemas aqui no litoral. É interessante frisar, né? E entre as prefeituras, né? Onde as prefeituras estão colocando seus perfis? No Facebook, principalmente, e mais uma vez o LinkedIn tá deixado de lado, né? Tá lá na última posição. E então o Facebook, 79% das prefeituras disseram que tinha algum perfil, conta próprio no Facebook, em redes como o Facebook. Acho que esse era o último. Eu passei muito mais rapidamente, desculpa a correria agora no final, eu fiquei bastante preocupada com o horário de vocês, mas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade dada pelo professor Gustavo, o convite, agradecer a atenção de todos que estão até agora conosco aqui, me colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês gostariam de saber sobre qualquer um dos temas que foram tratados hoje. Esse é meu e-mail. Eu também passei a apresentação para o professor Gustavo, então ele, eventualmente, se alguém tiver acesso, acho que ele pode repassar para vocês, com certeza. Esse é o site do CETIC. Convido
também a visitarem, porque eu só apresentei, olha, é quase aquela parte é o iceberg novamente, entendeu? O que eu apresentei do CETIC ou das atividades do NIC é só o que a gente consegue ver do iceberg, tem muito mais coisas, então eu já convido desde já a visitarem esses sites e agradeço aí a atenção mais uma vez. Bem, a mim, eu fico muito feliz com a presença da doutora Manuela nesta noite, aqui na nossa Faculdade do Guarujá. A sua experiência na área contribui para a abertura de horizontes de pesquisas. Aqui temos aqui na nossa faculdade vários alunos que estão nos assistindo neste momento, que estão, neste momento, abrindo horizontes para pesquisas, para a produção de seus artigos científicos no formato de TCC. Então, assim, a sua live hoje veio a contribuir com toda essa perspectiva, né, que o direito, ele, hoje, no âmbito digital, ele é muito amplo, desde as políticas públicas, passando por dados aí maravilhosos expostos na esfera das políticas públicas que envolvem o uso da internet. Então, nossa, nós temos só a agradecer a sua exposição, doutora Manuela. Com certeza estaremos juntos novamente, uma nova oportunidade. Já deixo aqui registrado também o interesse, né, de contar com a doutora em outras atividades que envolvem o direito digital e atividades, obviamente, acadêmicas. E, aproveitando o momento, né, que estamos falando de pesquisa, internet, né, quero aqui ressaltar que, com muita felicidade, também a Faculdade do Guarujá possui uma revista científica, a doutora Manuela também fica convidada, né, nós temos aí, em breve, a 20ª edição da nossa revista Intraciência, eu estou editor neste momento, são 22 artigos científicos, e o que mais nos enche de motivação, né, podemos dizer isso, é a participação dos alunos, dos graduandos nas pesquisas. Isso nos deixa, assim, motivados, porque alguém vai seguir o nosso legado, né? São sementes que são plantadas, né? E aí os alunos que souberem vão colher essa semente e pensar que daqui a alguns anos eles vão estar aqui nos substituindo, né? Também com relação à pesquisa, aulas, lives, que serão realidade, né? No mundo da internet e do direito digital. Não é isso, doutora Manuela? Por favor, pode fazer as suas considerações finais. Agradeço. Acho que agora eu só tenho a agradecer, na verdade, pela oportunidade, me colocar à disposição. Eu concordo 100% com as suas palavras agora da importância dos alunos da graduação participarem de pesquisas. Se hoje eu atuo como pesquisadora, se hoje eu trabalho num centro de estudo, é porque eu comecei com a iniciação científica lá na universidade, quando eu estava na graduação, e depois, enfim, aí optei por seguir, né, a carreira na área da pesquisa, a carreira acadêmica. Enfim, então eu reitero a importância, me coloco à disposição, e como eu disse, a gente só começou a tratar desse assunto também. Se quiserem marcar outras oportunidades, tem muito, muito, muito assunto ainda para ser discutido, e eu estou sempre à disposição. Obrigada, professor, obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora conosco. Muito bem, doutora Manuela, agradeço mais uma vez, agradeço também a presença de todos, professora Carla, que está nos assistindo neste momento, coordenadora do curso de Direito da Faculdade do Guarujá, os demais professores, professora Semíramis, que veio aqui, também está no nosso chat aqui do YouTube. Agradeço aos demais professores, Eduardo, Tagliaferro e outros que estão presentes aí na sala. Assim, a gente encerrar, né, pensar, né, daqui para frente, o direito digital, né, daqui para frente, essa governança de dados, e daqui para frente, a pesquisa, porque a pesquisa depende de um computador, depende de um link, depende de um e-book, depende de tudo que falamos na noite de hoje, né? As pesquisas dependem de dados, e os dados estão, como a professora doutora Manuela disse, estão disponíveis na internet. Isso é fabuloso, porque na minha época, quando eu era estudante, na faculdade mesmo, né, ainda novo, ainda com 20 anos, 21, lá em 1998, eu tinha que ir na biblioteca, pegar um livro com pó bastante ácaro
saía com rinite, por quê? Porque os livros eram a única fonte. Hoje não, hoje além do livro físico, nós temos aí os links de departamentos e vários órgãos públicos. Então, os alunos, os advogados, todos nós temos que estar aptos a utilizar essas ferramentas e colocar em nossos textos de pesquisa dados que são reais e citar as fontes, porque quem não cita as fontes comete o plágio. E aqui na nossa faculdade do Guarujá nós temos todo esse cuidado, doutora Manuela, de verificar as fontes de pesquisa. É um trabalho árduo, a professora Carla sabe muito bem do que estamos falando, a professora Semiramis, a pesquisa aqui existe na faculdade do Guarujá. Então, quem quer aprender de verdade, quem quer realmente aprender direito, administração, qualquer área, pedagogia, aqui nós temos pesquisa onde o aluno participa, onde o aluno ele tem acesso aos professores. Então, eu vou deixar minha mensagem final aqui em relação à faculdade do Guarujá, né? Em relação a isso. Venha para cá, porque o aluno sabe que aqui ele tem pesquisa acadêmica e ele vai crescer se ele for pesquisar. Se ele for só copiar e colar, né, obviamente ele não cresce, ele não tem conhecimento, ele não agrega valor ao mercado. Não é isso, doutora Manuela? Bom, eu não tenho mais o que falar. Pesquisa, eu sou suspeita porque sou da área da pesquisa. E pesquisa bem feita dá trabalho, mas compensa muito. Então, é bom saber que vocês estão preocupados com isso. Muito bom mesmo. Estamos sim. Então, estamos encerrando pela noite de hoje, né? Hoje fui anfitrião, fui debatedor, fui apresentador, fui comentarista, joguei em todas as posições, né? De goleiro, meio-campista, ponta direita, centroavante, e já estava espalmando para a linha de fundo, cedendo o escanteio. Então, hoje fiz de tudo. Então, eu mesmo vou encerrar aqui, né, a nossa live, doutora Manuela, agradeço mais uma vez, e peço também, prestar atenção, né, de todos, né, amanhã continuamos com a terceira noite do webinar, do primeiro webinar da Faculdade do Guarujá. É importante frisar, amanhã teremos aí uma noite que envolve um tema relevante, que é a violência doméstica. Teremos aí a presença de vários convidados. Teremos aí o fechamento com chave de ouro desse primeiro webinar da Faculdade do Guarujá. Então, por gentileza, a todos que nos assistem, amanhã, 19 horas, a professora Semiramis vai comandar aí um time de primeira linha que vai debater, vai apresentar questões que envolvem violência doméstica, e aí nós vamos falar, né, da sequência nos nossos estudos, com certeza. Então, fechando aqui a nossa live de hoje, fiquem com Deus, bons estudos e até amanhã. Obrigado, doutora Manuela. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.